iniciada mais uma sessão na Câmara, ou seja, a 23ª sessão ordinária do ano 2014. Passaremos agora a posse da suplente vereadora do PSB, Maria de Fátima Rodrigues Andrade Pires. Em cumprimento ao disposto no artigo 35, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Franca, no artigo 10, parágrafo 1º, no artigo 27, inciso 1º, letra I, ambos do regimento interno, procederemos agora no ato de posse da suplente vereadora do Partido Socialista Brasileiro, excelentíssima senhora Maria de Fátima Rodrigues Andrade Pires. Estando presente a excelentíssima senhora Maria de Fátima Rodrigues Andrade Pires, devidamente convocada, solicito sua presença junto à mesa diretora para o cumprimento das formalidades de posse. Solicito ao vereador Abernes, vereador Donizete Barbassa, Zezinho, e o vereador Vergara, que acompanhe a nobre vereadora Maria de Fátima Rodrigues Andrade Pires. Cumprindo a exigência legal, a suplente vereadora da Câmara da Câmara de Franca, no ato de posse, sua declaração de bens, o seu diploma expedido pela Justiça Eleitoral, artigo 10, inciso 1º do regimento interno, e o termo da desincompatibilização, a declaração de bens é obrigatória pelo artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Franca, lembrando que os documentos já foram devidamente apresentados e conferidos pela Secretaria da Casa. Comprometo-me a cumprir com lealdade e espírito público os deveres inerentes ao exercício da representação popular que me foi conferida e observar a Lei Orgânica do Município, a Constituição do Estado e a Constituição Federal. Assim o prometo. Só já é vereador agora. Eu convido a vereadora Maria de Fátima para assinar o termo de posse suplente vereadora. Eu queria dizer nesse dia de hoje da minha satisfação de dizer que nós somos partidários. Não me elegi sozinho, foi com certeza com a participação da nova vereadora Fátima das Fraldas e hoje para uma dedicação exclusiva. Ainda bem que não é morte, que não é doença, e sim um momento de expectativa de que esse partido vai crescer a nível do Estado de São Paulo e que vai crescer a nível do Brasil. É uma dedicação exclusiva a uma candidatura. Por isso, resolvi abrir mão dos 3 meses, mesmo não sendo obrigatório, vai dizer que o mandato é do partido, e é do partido que nós conseguimos aí trabalhar e manter no dia a dia. Quero dar boas-vindas à minha colega de Câmara, Fátima, para que tenha nesses 3 meses ocupar, dar resposta à população e àquela campanha que ela fez e recebeu
partido do qual eu tenho orgulho de fazer parte. Mas ela que ali se prepara para ter a sua senha de acesso, de voto e presença, quero desejar mais uma vez que ela seja feliz e que daquela cadeira possa fazer muitos projetos favoráveis à nossa população e pelo bem da cidade de Franca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, é muito honroso neste mandato que estou assumindo, embora uma expectativa pequena de tempo, mas que poderá alongar-se, pois acredito no sucesso da empreitada a que se propuseram o PSD e o nobre vereador Luiz Vergara, a quem tentarei substituir com dignidade e empenho. De qualquer forma, estou certa de que será uma experiência plena de riqueza, pelo que há de produzir-se em termos de vontade política, visando a grandeza desta cidade e a felicidade da sua gente. Terra que adotei, porque fui muito bem recebida quando aqui cheguei. Jovem ainda, para concluir meus estudos. Aí eu fui ficando, me casei, criei meus filhos e transformou minha referência, a minha casa. E porque assim senti-me devedora de alguma contrapartida pelo gentil acolhimento. O caminho que encontrei foi o da participação comunitária e depois o da política pura, que entendo como a arte de realizar os anseios das pessoas. Então, eu dirigi o meu olhar para aqueles menos favorecidos economicamente que incomodam, das janelas do nosso conforto, vislumbrar sofrimentos que podemos amenizar. Conhecendo tantas iniciativas solidárias que pontificam gloriosas na cidade, integrei a uma delas, a Fraternidade Beneficente Independência PC, na qual concebi e iniciei o trabalho de confecção de fraldas descartáveis para doação a pessoas carentes. O fluir dos acontecimentos e o crescer da demanda conduziram a criar um projeto próprio. Assumi a postura de empreendedora social e fundei a Secos e Não Molhados, a oficina de solidariedade, que ainda hoje dirige com determinação e alegria. Trata-se de uma organização não governamental, de natureza filantrópica, pela qual passaram inúmeros voluntários e assistidos. Porém, o cotidiano do trabalho social tem demonstrado que não é mais possível a iniciativa voluntária alcançar os níveis desejados de atendimento às expectativas de tantos que necessitam. A ação do voluntariado é, sem dúvida, de grande importância. Todavia, na sociedade contemporânea, o serviço social evoluiu e especializou-se. Assumiu o status de política pública voltada para as classes menos favorecidas, cujas diretrizes programáticas e executivas competem às 3 instâncias do poder público. Portanto, como ciência, reorientou as práticas sociais. Percebi que era necessária a participação política. Decidi, então, concorrer ao cargo de vereadora para levar ao poder público
Legislativa para trabalhar, para defender meus ideais, visando a realização do bem comum. Chego aqui para estar atenta e partícipe da discussão de todos os temas de interesse da comunidade. Integro e estarei sempre afinada com a linha política do Partido Social Democrático. O partido que respeita a consciência política, o foro íntimo de cada qual de seus filiados, com ou sem mandato. Essa liberdade me permite avaliar e formular juízo próprio de mérito acerca das proposituras que chegaram ao Legislativo. Portanto, sempre que for chamada, votarei com a consciência de verear eticamente, acolhendo os projetos que visem ao bem da comunidade francana e rejeitando os que forem contrários ao interesse público. Trago em meu ideário projetos, indagações e sugestões, a que procurarei dar forma e filtrar, segundo os postulados de viabilidade, conveniência e oportunidade. Já disse que a principal missão do vereador é ouvir a voz do povo, sentir os seus anseios, suas carências e suas frustrações. E é nesse manancial que devo inspiração para o debate parlamentar. Tentarei empreender um bom debate no plano das ideias para buscar a luz, fazer críticas construtivas para mostrar erros e, se possível, sugerir soluções, nunca para sustentar a oposição sistemática. Nas minhas andanças pela cidade, tenho sentido clamor por mudanças aqui e acolá, mas ouço-las como mudanças de atitudes, de nortes, abstraindo a priori nomes e cargos. Às vezes, ouve-se também elogios por acertos, e então está